Meu nome é Helena Costa, tenho 33 anos. E, durante toda a minha vida, acreditei que o maior tesouro que uma mãe podia deixar para um filho era o amor. Passei anos construindo uma empresa em São Paulo, trabalhando de madrugada, enfrentando dívidas, recusando férias e sacrificando momentos que nunca voltariam. Cada contrato assinado carregava um pedaço da minha história. Eu fazia tudo pensando em uma única pessoa, minha filha, Camila, quando o pai dela morreu. Ela tinha apenas 9 anos. Prometi diante do caixão que nunca permitiria que lhe faltasse nada. Trabalhei dobrado para cumprir essa promessa. Enquanto outras crianças passavam as tardes nos parques, ela estudava nas melhores escolas. Quando sonhava em viajar, eu dava um jeito. Quando queria abrir um negócio, eu investia. Nunca contei quanto precisei abrir mão para vê-la feliz. Nos últimos meses, porém, alguma coisa mudou. Camila começou a insistir para que eu diminuísse o ritmo. Dizia que eu parecia cansada, esquecida e estressada demais. No início, achei que fosse apenas preocupação de filha. Ela marcava consultas médicas sem que eu pedisse. Dizia que eu precisava descansar e até contratou uma enfermeira para me acompanhar em casa. Achei estranho, mas ignorei. Então, ela começou a fazer perguntas que nunca havia feito. Você ainda lembra onde guarda os documentos da empresa? Já pensou em deixar alguém administrando tudo por um tempo? Você confia totalmente na sua memória? Essas perguntas ficaram ecoando na minha cabeça. Na semana seguinte, durante uma reunião na empresa, notei que 2 diretores pararam de conversar assim que entrei na sala. Um deles evitou olhar nos meus olhos. O outro segurava uma pasta azul com meu nome escrito na capa. Quando perguntei do que se tratava, responderam apenas: é um assunto administrativo. Mas havia medo na voz deles. Naquela noite, cheguei mais cedo em casa. A luz do escritório estava acesa. Camila não sabia que eu tinha voltado. A porta estava entreaberta. Parei em silêncio. Quando ouvi meu nome, ela falava ao telefone. O laudo sai amanhã. Depois disso, ela não poderá mais tomar nenhuma decisão. Meu coração disparou. Continuei ouvindo. Assim que declararem minha mãe incapaz. A herança e a empresa ficam sob meu controle. Ela nunca vai perceber o que aconteceu. Senti minhas pernas enfraquecerem. Naquele instante, compreendi que minha própria filha não estava tentando cuidar de mim. Ela estava preparando o momento perfeito para tirar tudo o que construí durante toda a minha vida. Fiquei sentada na varanda da minha casa, olhando as luzes de São Paulo, tentando entender onde eu havia errado como mãe. A voz de Camila não saía da minha cabeça. O plano dela era muito maior do que eu imaginava. Ela não queria apenas administrar minha empresa. Ela queria provar para todos que eu havia perdido a capacidade de tomar decisões. Na manhã seguinte, resolvi agir como se não soubesse de absolutamente nada. Preparei o café da manhã normalmente. Quando Camila entrou na cozinha, sorriu como sempre e me deu um beijo no rosto. Dormiu bem, mãe? Sorri de volta, dormi como um anjo. Ela não fazia ideia de que eu tinha ouvido cada palavra da conversa da noite anterior. Enquanto ela saía para o trabalho, peguei meu celular e liguei para a única pessoa em quem eu ainda confiava completamente. Doutora Renata Alves Elau era minha advogada. Havia mais de 15 anos e conhecia cada documento da empresa.
Pedi que nos encontrássemos discretamente em um pequeno café no bairro Jardins. Quando contei tudo o que tinha ouvido, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo e disse algo que gelou meu sangue. Helena, faz 2 semanas que alguém tentou obter uma procuração em seu nome. Meu coração acelerou. O quê? Ela abriu uma pasta e colocou alguns papéis sobre a mesa. Havia cópias de documentos com minha assinatura, mas aquela assinatura não era minha. Alguém havia falsificado tudo. Renata explicou que o cartório percebeu pequenas diferenças e recusou o pedido, evitando que a fraude fosse concluída se aquele funcionário tivesse aprovado os documentos. Minha empresa poderia ter mudado de controle sem que eu soubesse. Pela primeira vez, percebi que aquilo não era apenas ganância. Era um plano cuidadosamente preparado. Na volta para casa, tomei uma decisão. Se Camila queria acreditar que eu estava fraca, então era exatamente isso que eu mostraria. Nos dias seguintes, comecei a fingir pequenos esquecimentos. Perguntava a mesma coisa 2 vezes. Errava datas de propósito. Deixava documentos sobre a mesa, como se estivesse distraída. Sempre que Camila observava meu comportamento, seus olhos brilhavam de satisfação. Ela acreditava que seu plano estava funcionando perfeitamente. Mas, enquanto ela comemorava, em silêncio, eu fazia algo que ela jamais imaginaria. Instalei discretamente pequenas câmeras no escritório da minha casa. Também pedi para Renata contratar um especialista em perícia digital para investigar os computadores da empresa. Eu precisava de provas, não de suspeitas. Alguns dias depois, recebi uma ligação do especialista. A voz dele parecia séria. Dona Helena, encontramos transferências, e-mails apagados e documentos escondidos. Respirei fundo antes de perguntar. Quem autorizou tudo isso? Houve alguns segundos de silêncio. Então ele respondeu. Acho que a senhora precisa ver isso pessoalmente, porque o nome envolvido vai partir o seu coração. No dia seguinte, encontrei o especialista em uma sala reservada no escritório da doutora Renata. Antes mesmo de me sentar, percebi pela expressão dele que a verdade seria muito mais dolorosa do que eu imaginava. Ele ligou o notebook e abriu uma sequência de e-mails recuperados do servidor da empresa. O primeiro já foi suficiente para tirar o ar dos meus pulmões. Camila estava trocando mensagens com Eduardo, o diretor financeiro da empresa. Eles conversavam sobre a melhor maneira de convencer os médicos de que eu estava sofrendo de demência em estágio inicial. Havia uma lista de médicos, datas de consultas e até um plano para solicitar judicialmente um curador que assumiria o controle do meu patrimônio. Mas aquilo era apenas o começo. Logo depois apareceram comprovantes de transferências bancárias feitas para empresas de fachada. O dinheiro saía discretamente das contas da empresa e desaparecia em contratos falsos de consultoria. Há quanto tempo isso acontece? Perguntei, tentando controlar a voz. Quase 1 ano, respondeu o especialista. Meu coração afundou. Durante 1 ano inteiro, minha própria filha vinha destruindo tudo o que eu levei décadas para construir. Mesmo assim, pedi que ninguém tomasse nenhuma atitude. Ainda não. Se eu denunciasse tudo naquele momento, Camila tentaria apagar provas, culpar
outras pessoas e escapar da responsabilidade. Eu precisava que ela acreditasse que havia vencido naquela mesma semana. Ela insistiu para que eu comparecesse a uma nova avaliação médica. Sorri e aceitei sem discutir. Durante a consulta, respondi algumas perguntas de forma propositalmente confusa. Esqueci datas importantes. Troquei nomes e fingi dificuldade para lembrar acontecimentos simples. Quando olhei discretamente para Camila, percebi um sorriso que ela tentou esconder. Ela acreditava que o plano estava dando certo. Na saída da clínica, ela segurou minha mão e disse com uma voz aparentemente carinhosa: "Mãe, eu só quero cuidar da senhora." Sorri de volta. Por dentro, senti uma dor impossível de explicar. Naquela noite, recebi outra ligação da doutora Renata. Ela havia conseguido uma informação decisiva. Camila e Eduardo já tinham marcado uma audiência para pedir oficialmente que eu fosse considerada incapaz de administrar meus bens. Faltavam apenas 7 dias. Não havia mais tempo para esperar. Então, decidi montar minha própria armadilha. Autorizei discretamente uma auditoria completa na empresa. Comuniquei um promotor que já investigava fraudes financeiras e entreguei todas as provas coletadas até aquele momento. Se Camila queria me tirar da presidência diante de um juiz, ela faria isso acreditando que tinha o controle absoluto. Que ela não sabia era que naquele mesmo dia, outras pessoas também estariam presentes naquela audiência. E elas carregavam documentos capazes de destruir, em poucos minutos, a maior mentira que minha filha havia contado em toda a sua vida. Na manhã da audiência, acordei antes do nascer do sol. Pela primeira vez em muitos dias, senti uma paz estranha. Eu sabia que, poucas horas depois, minha vida mudaria para sempre. Camila entrou no meu quarto, usando um sorriso falso. "Está pronta, mãe? Depois de hoje, a senhora não vai mais precisar se preocupar com nada." Olhei para ela por alguns segundos. Durante 33 anos, aquela foi a pessoa que mais amei no mundo. A menina que eu carregava no colo agora tentava tirar de mim tudo o que eu havia construído. Respirei fundo. Vamos. Chegamos ao fórum, no centro de São Paulo. Camila caminhava com confiança. Eduardo também estava lá, acompanhado de 2 advogados. Eles conversavam e sorriam como se a vitória já estivesse garantida. A audiência começou. O advogado de Camila apresentou laudos médicos, relatórios e testemunhos, tentando convencer o juiz de que eu não tinha mais condições de administrar minha empresa nem meu patrimônio. Enquanto eles falavam, permaneci em silêncio. Era exatamente isso que eu queria. Quando terminaram, o juiz olhou para mim. "Senhora Helena Costa, deseja dizer alguma coisa?" Levantai-me lentamente, sim, Excelência. Mas antes, gostaria que alguns convidados entrassem nesta sala. A porta se abriu. Primeiro entrou a doutora Renata. Depois, os auditores independentes. Logo atrás, vieram 2 investigadores da polícia, especializada em crimes financeiros. O sorriso de Camila desapareceu. Imediatamente, a doutora Renata entregou ao juiz uma pasta com centenas de páginas. Havia laudos periciais comprovando que minha assinatura havia sido falsificada, registros das câmeras instaladas no meu escritório, e-mails
recuperados. Transferências ilegais e contratos fraudulentos assinados por Eduardo e autorizados por Camila. Em seguida, um vídeo foi exibido. Era a gravação da noite em que Camila dizia ao telefone, assim que declararem minha mãe incapaz. A herança e a empresa ficam sob meu controle. O silêncio tomou conta da sala. Camila ficou completamente pálida. Ela tentou explicar que tudo era um mal-entendido, mas ninguém acreditou. Os investigadores apresentaram novos documentos mostrando que milhões de reais haviam sido desviados da empresa durante quase um ano. Naquele momento, Eduardo foi conduzido para prestar depoimento. Camila começou a chorar. Olhou para mim e disse: Mãe, por favor, me perdoa. Por alguns segundos, lembrei da menina que ela um dia foi, mas também lembrei de todas as noites sem dormir, dos sacrifícios e da confiança que ela havia destruído. Olhei nos olhos dela e respondi, com calma: eu posso perdoar a minha filha, mas não posso entregar novamente a minha vida para quem escolheu me trair. Meses depois, recuperei totalmente minha empresa, fortaleci os controles internos e criei um programa de apoio para funcionários vítimas de fraudes familiares. Aprendi que o verdadeiro patrimônio de uma pessoa não é o dinheiro que ela acumula, mas a coragem de proteger sua dignidade. E naquele dia, eu finalmente recuperei a única coisa que ninguém jamais poderá roubar de mim.